Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje mais um vídeo destinado aí à aplicação pessoal da Palavra de Deus. Você que já me acompanha, sabe que nós estamos traçando aí uma trilha de vídeos sobre o episódio que aconteceu na família de Isaac e Rebeca, que foi aquele episódio onde Jacó e Rebeca enganam Isaac e Esaú para que ele possa tomar a bênção no lugar do irmão Esaú. Se você perdeu os vídeos anteriores, que a gente fez um vídeo para falar de cada personagem dessa história, desse contexto, a gente já falou de Isaac, de Rebeca e de Esaú. E, gente, o que eu quero trazer nesses vídeos é conteúdo prático, de aplicação pessoal, sabe? Que serve, é uma coisa que eu já fazia, que serve para minha vida, e então eu quero compartilhar isso com vocês, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, então a gente tem N recursos aqui de aplicação para as nossas vidas. Então, se você não assistiu os anteriores, eu aconselho você assista para que você tenha acesso a todo o conteúdo. E também, gente, leia o capítulo 27 de Gênesis, tá bom? Para você ficar por dentro de todo o contexto dessa história que tem muito para nos ensinar. Eu quero ler alguns versículos aqui com você hoje, para a gente já entrar no assunto, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui no capítulo 27, que é o capítulo que a gente está estudando, e eu quero ler o 18 em diante, tá bom? E já, 18, desculpa, gente. E ele foi a seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta, come aqui da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Isaque disse ao seu filho, como que tu achaste tão rapidamente? E ele disse, porque o Senhor, teu Deus, a trouxe a mim. Isaque disse a Jacó, aproxima-te, rogo-te, para que eu possa servir-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele sentiu e disse, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não discerniu, porque suas mãos eram peludas, e como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou e disse, és tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. E ele disse, traze-a para perto de mim, e eu comerei da caça do meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele trouxe para perto dele, e ele comeu, e lhe trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse, aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse, vê o cheiro do meu filho? É como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Gente, eu já li essa passagem várias vezes, mas toda vez que eu leio, é impossível que Deus não fale comigo. Eu vou fazer um resumo aqui do contexto. Então, o que é essa história? Isaac, que era o pai, o patriarca daquela casa, ele começa a ficar cego e ele acredita que já está perto da morte dele. Mas ainda faltam mais ou menos em torno de 40 anos para ele morrer. Mas aqui ele já acredita que está perto da morte, então ele vai, chama Esaú, que era o seu filho predileto, fala, vai lá, Esaú, pega suas armas, vai no campo para mim, caça um animal, uma caça, faz para mim aquela carne saborosa que eu gosto, aquele prato saboroso, e traz para mim que eu vou comer e te abençoar. Essa conversa estava só os dois, mais Rebeca, que já era uma mulher que estava acostumada a escutar atrás da porta, foi lá, escutou a conversa, chamou Jacó e falou, olha, seu pai vai fazer isso, você faz o que eu mando agora, me escuta, você vai fingir que é seu irmão,
Você vai lá, vai pegar da nossa 2 bons cabritos lá da nossa criação, do nosso rebanho, vai trazer aqui. Eu irei prepará-los e você vai vestir a roupa do seu irmão, vai fingir que é ele, vai lá e vai dar essa comida pro seu pai e ele vai abençoar você no lugar do teu irmão. E Jacó, em vez de... E aqui, gente, entra a nossa primeira lição. Jacó, em vez de falar, não, mãe, que isso? Não vou enganar meu pai. Não vou fingir meu irmão, eu não vou me rebaixar tanto, eu não vou descer nesse grau de humilhação, não. Ele fala, mas e se ele perceber? Ele fala para a mãe dele, e se meu pai perceber que eu não sou Esaú? Ele vai achar que eu sou um mentiroso, vai achar que ele é um mentiroso. E vai me amaldiçoar. E ela, não, meu filho, faz do jeito que eu te mandar, que a tua maldição cai sobre mim. Mas você não vai ser amaldiçoado. E aí ela fala o que para ele? Vamos lá, pega lá pelo, né, dos cabritos lá, coloca na pele aqui na mão, coloca aqui no pescoço e ele vai fingir que ele é peludo, porque o irmão dele é peludo. Então, se o pai dele tocar nele, vai achar que é o irmão. E aí vai achar que é Esaú. E também quando cheirou ele estava com a roupa do irmão dele, o pai dele achou que o cheiro era o cheiro de Esaú. Eu não sei você, mas isso aqui que aconteceu é tão triste, é tão deprimente para um filho, sabe? Para um homem adulto se rebaixar e ir tão longe num plano desse. Então a primeira lição, gente, é saiba dizer não. Sabe qual era a fraqueza de Jacó? Ele queria ser aceito. Ele queria ser amado. Ele queria se sentir parte de algo que ele não fazia parte. Porque essa família, ela estava dividida. E ele queria a mesma atenção que o irmão tinha do pai. E ele não tinha. E ele não tinha. Ele sentia desprezado. Então, o que ele fez? Foi fundo, foi baixo. Se submeteu a um plano horrível. Sem honra, sem caráter e sem amor próprio. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que aprender. Saiba dizer não. Ele podia ter falado, mãe, não, eu não vou fazer isso. Eu amo a senhora, eu respeito a senhora, mas aí a senhora foi longe demais. Desse jeito eu não vou atrair bênção nenhuma, mas eu vou atrair maldição para minha vida. Tanto por enganar o meu pai, quanto por Deus, que Deus está vendo tudo, mãe. Mas aqui, ele simplesmente, o medo dele era, e se meu pai perceber? E se ele descobrir? Sendo que, em todo caso, ele ia acabar descobrindo quando Esaú chegasse. Então, ele não tinha tanto medo do pai descobrir, porque o pai ia acabar descobrindo. O que ele tinha medo é que descobrisse antes do plano terminar, antes dele receber a bênção do pai. Então, a mãe dele já tinha bolado todo o plano, sabia tudo que tinha que ser feito para que desse certo. Como desse certo, né? Teoricamente deu, eles conseguiram enganar Isaac. Mas imagina você nessa cena. Você tendo que fingir que é outra pessoa. E Jacó, ele estava tão desesperado para ser como um irmão, tão desesperado, que ele mentiu pelo menos 6 vezes sem nem pestanejar. Nem pensou, foi só soltando uma mentira atrás da outra. A primeira mentira, o pai dele pergunta para ele, quem é você? É você mesmo? E ele fala, sim, sou eu, sou eu sim, o seu filho Esaú. Eu fiz tudo que o senhor mandou. Segunda mentira, ele mentiu o que ele fez. Ele não fez nada. Não foi ele que caçou, não foi ele, aliás, ele nem caçou. Não foi ele que preparou, foi a mãe dele.
Terceira mentira, ele falou pro pai dele, come a caça. Não era uma caça, era um animal da criação deles. Quarta mentira, ele mentiu que Deus o ajudou. Ele falou, o pai dele pergunta para ele, nossa, como você achou tão rápido? E ele fala, o Senhor teu Deus. Ele não se considerava temente a Deus, ou quem ele também não servia a Deus. Ele considerava o Deus do pai dele. E aí a mentira foi essa, que Deus o ajudou a encontrar uma caça muito rápido. Quinta mentira, ele mentiu novamente a sua identidade. Mas a voz não é de Esaú, é ele, é você mesmo, Esaú. E ele fala, sim, sou eu. Ele mente pela quinta vez. E a sexta vez que ele mente novamente, quando o pai dele fala para ele assim, então vem mais perto, me deixa dar um beijo. E aí a traição no pai dele culminou com esse beijo, da mesma forma que Judas beijou Jesus, com uma traição, uma forma de afeto e de carinho, mas que por trás era uma traição. Segunda lição, gente, para a gente aprender aqui. O que mais vale é você se submeter a ir tão baixo, aceitando os planos de outra pessoa na sua vida. Jacó aqui, ele não havia planejado isso, mas ele colocou um plano em prática que outro planejou. Até quando nós faremos planos de outros? Nós iremos viver vida de outras pessoas e não vamos começar a tomar as nossas próprias decisões. Aqui ele estava vivendo o plano que a mãe dele desenhou para ele. E ele não pensou nenhuma vez, ele estava só ele e o pai dele ali. Ele podia ter se arrependido na primeira pergunta, ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Terceiro ponto, ainda dá tempo de desistir. Às vezes o pecado, ele nasce de um mau conselho, de um mau plano, que às vezes vem de fora, vem de outra pessoa para você. Às vezes ele começa a nascer na sua mente, no seu coração, mas você ainda não foi lá e colocou em prática. Você pode até ter planejado, pensado, mas você ainda não colocou em prática. Ele já é um pecado, porque estava na sua mente, você desejou. Mas se você se arrepender e não colocar em prática, a consequência disso é menor do que quando você colocar em prática. Então ainda dá tempo de se arrepender e desistir. Sempre dá tempo de desistir. Mais um ponto, gente. Jacó, ele estava tão desesperado por ser aceito pelo pai, que ele não pensou nem um pouco em se submeter a tanto. Que cena triste. Você ter que vestir a roupa de outra pessoa. Você ter que mentir. Você ter que fingir que é outra pessoa. Até a pele do cabrito ele colocou na mão e no pescoço para que quando o pai dele passasse a mão nele, acreditasse que era o irmão dele. Para que você tenha aceitação, carinho, amor. Você tem tanto medo do desprezo alheio que você já se desprezou há muito tempo. Aqui Jacó já tinha se desprezado há muito tempo, quando ele se submeteu a isso. Imagina você no lugar dessa pessoa, no lugar de Jacó, seu pai te abraçando e te cheirando, e te beijando e acreditando que você é outra pessoa, e você lá fingindo ser outra pessoa. Você pode até fazer uma postura de que tá tudo bem por fora, mas é impossível que esteja tudo bem por dentro.
Até onde nós vamos para ser aceito? Até onde nós vamos fingir o que a gente não é para ser aceito? Hoje a gente está vivendo uma época que é o status que manda em tudo. A gente finge demais. E isso é nocivo para a gente. Porque é impossível viver os propósitos de Deus para a nossa vida quando a gente não aceita nem quem nós somos. Nós queremos ter a vida de outras pessoas, a gente quer viver o propósito de outro, viver a vida de outro, ter os status de outro, a posição de outro, e não aprendeu a se conhecer e a se amar do jeito que Deus planejou que nós fôssemos. A autoestima de Jacó aqui praticamente não existia. O que você acabou fazendo na sua vida por causa de um pouco de atenção, com medo de ser desprezado? Mas eu te digo, que adianta ser aceito pelos homens e esquecido de Deus? Você encontra contentamento na sua vida fingindo ser uma pessoa que você não é? Porque eu não conseguiria, eu não encontro contentamento na minha vida dessa forma. E aqui ele nem conhecia Deus, que ele chama Deus de o Deus do Senhor. Ele não se conhecia e não conhecia a Deus. Ele tinha Deus como Deus do pai dele. E refletindo, gente, em cima de tudo isso, porque tem muito conteúdo, mas eu quero ser objetiva. Eu anotei aqui alguns pontos. Jacó só começou a pensar na sua própria vida e tomar boas decisões quando ele saiu desse ambiente tóxico que era a família dele naquele momento, tá bom? Não foi todo sempre, não. Naquele momento que ele saiu desse ambiente tóxico, ele deixou de deixar as pessoas, ele parou de deixar as pessoas tomarem decisões por ele e que pessoas planejarem por ele. E ele começou a pensar por si, tomar decisões por si. Ele não tinha mais ali a luta de ser maior que o irmão, a luta por brigar pela atenção do pai, de sentir o desprezo do pai, porque ele não era como um irmão. Nem em aparência, nem em características físicas e nem características dele pessoais. Quando ele se viu sozinho, ele olhou para Deus. Ele olhou para si. Muitas vezes você vai estar sozinho. E a sua boca vai ter que ser boca de Deus para você mesmo. Então a gente tem que parar um pouco de esperar que outros façam por nós, que outros planejem por nós, que outros tomem decisões por nós. Não que sejamos autossuficientes, mas a primeira coisa, a gente tem que olhar para nós, aceitar como nós somos, para que sim, possamos viver o propósito que Deus tem para nós, sem mentiras, sem fingimentos e sem status. Não é fácil. Não é. Mas a verdade é sempre melhor que a mentira. E esse é o que nós estamos finalizando aí nesse contexto. E eu peço para você, leia lá o capítulo 27 para você entender melhor. Assista os vídeos anteriores se você não assistiu. E que Deus te abençoe.